Olá! Neste vídeo serão resolvidas as questões de matemática do último concurso do Banco do Brasil, realizado em 2021, também da banca Sesgran Rio. Vocês podem tentar primeiro resolver as questões como simulado, e para isso coloquei a prova aqui na descrição do vídeo, ou pode simplesmente assistir para ver como a banca cobrou no último concurso. Essa prova teve modelos A, B e C, e aqui no canal você terá vídeo então para os três tipos. Antes de iniciar uma campanha publicitária, um banco fez uma pesquisa entrevistando 1.000 de seus clientes sobre a intenção de adesão aos seus dois novos produtos. Dos clientes entrevistados, 430 disseram que não tinham interesse em nenhum dos dois produtos. 270 mostraram-se interessados no primeiro produto e 400 mostraram-se interessados no segundo produto. Qual a porcentagem do total de clientes entrevistados que se mostrou interessada em ambos os produtos? Bom, nós vamos resolver isso aqui, eu acho a forma mais fácil, pela teoria de conjuntos na forma de diagrama. Então, vou criar aqui um conjunto universo que representaria o total de pessoas que foram entrevistadas, que seriam 1.000. Vou colocar aqui fora. Desses 1.000, nós temos 430 que não demonstraram interesse em qualquer produto. Daqui eu já tiro a primeira conclusão. Mostraram interesse a diferença 1.000 menos 430. Então, mostraram interesse 570. Esses 570 estão distribuídos em dois produtos, que para facilitar eu vou chamar de A e B. E aqui alguém poderia pensar, como é que eu tenho certeza que eu tenho interseção entre eles, ou que eu tenho pessoas que gostaram dos dois? Não temos, mas temos que supor que sim. Eu coloco como variável e posso, por exemplo, deduzir que é zero, não teria problema. Mas eu tenho que representar o desenho dessa forma. O que mais que eu sei? 430 não tinha interesse, né? E 270 no primeiro produto, que eu chamei de A. Só que esses 270 podem estar distribuídos nessa parte exclusiva do A e também nessa parte comum. Então, vou chamar essa parte comum de X e aqui seria o que sobra, né? Ou seja, 270 menos X. Além disso, ele fala que 400 mostraram interesse no segundo, que estão distribuídos nesse espaço que eu chamei de X e nesse outro exclusivo do B. Então, se eu já tenho X aqui, ao todo são 400... aqui eu tenho 400 menos X. E como eu já sei que juntando todas essas partes tem que dar 570, que são os que mostraram interesse em pelo menos um, posso criar uma pequena equação aqui, até bem simples. Que somando 270 menos X, que é essa parte exclusiva do A, mais uma possível parte comum, que eu chamei de X, mais a parte do B, que é exclusiva do B, que é 400 menos X, tem que dar aqueles 570 que mostraram interesse em pelo menos um produto. Já posso cortar o menos x com mais x e já posso somar 270 com 400, que dá 670. Sobrou aqui menos x igual a 570. Equação do primeiro grau, passo 670 para o outro lado, ele vai passar subtraindo. Ou seja, deduzi que menos x, ou calculei que menos x vai dar menos 100. Claro que se eu multiplico isso aqui por menos 1, ou usar até uma certa lógica, o x é igual a 100. Então, eu já sei que 100 pessoas mostraram-se interessadas nos dois produtos, que seria essa parte aqui do x. Mas ele pede em porcentagem. Se você quiser fazer direto, né, 100 em cima de 1.000 dá 10%. Ou se quiser montar uma regrinha de 3, valores porcentagens. Ou seja, aquele 1.000 total de entrevistados é meu 100%. E essa parcela de 100 é x%. Né? Uma das formas de resolver. Eu vou ter que x é 100 vezes 100 dividido por 1.000, que vai dar exatamente 10%. O nosso gabarito encontra-se, portanto, na letra A.
A sequência de Fibonacci é bastante utilizada para exemplificar sequências definidas por recorrência, ou seja, sequências em que se pode determinar um termo a partir do conhecimento de termos anteriores. No caso da sequência de Fibonacci, escreve-se que Tn mais 2 é igual a Tn mais 1 mais Tn. E desse modo, pode-se obter um termo qualquer, conhecendo-se os dois termos anteriores. Considerando o exposto acima, determine o termo T2021 na sequência de Fibonacci, sabendo que T18 é igual a M e T20 é igual a P. Gente, você não precisava saber o que é sequência de Fibonacci para resolver essa questão. Olha só, você precisa calcular o termo T2021. Só que ele já te deu qual que é a lógica. Ele fala que o Tn mais 2 é a soma dos dois anteriores. Então, seria a soma do T 2020 com o T 2019. O T 2020 ele te deu, falou que é P. O T 2019 ele não te deu, mas deu 18. Então, olha só. Se você usar essa mesma lógica para determinar o T 2020, ele seria os dois anteriores. T 2019 mais T 2018. Só que o T 2020 você conhece, é P. O 2019 você não conhece, mas é ele mesmo que você precisa. E o 2018 você conhece, é M. Só vou trocar os termos de lado, vou dizer que o T 2019 mais M é igual a P. Esse M que está somando, eu vou passar subtraindo para o outro lado. Então, acabei de descobrir que o T 2019 é P menos M. Agora eu volto ali em cima e falo que o T 2021 é o T 2020 que é P, mais o 19 que eu acabei de encontrar, P menos M. Posso juntar termos iguais, 1P mais 1P dá 2P, e permanece o menos M. E essa, gente, já é a resposta do exercício. Nós encontramos essa alternativa na letra D, 2P menos M. J modelou um problema de matemática por uma função exponencial do tipo ax é igual a 1000 vezes z elevado a kx. E L, trabalhando no mesmo problema, chegou à modelagem bx igual a 10 elevado a 2x mais 3. Considerando-se que ambos modelaram o problema corretamente e que lnx é igual a log de x na base e, qual o valor de k? Bom, gente, eu poderia aqui parar para explicar o que é esse E, que é a chamada base natural neperiana, mas na verdade eu vou ser um pouco mais prático. Né? O que você precisava saber sobre isso, ele já te forneceu. Que Ln é um tipo de logaritmo cuja base é E. O resto a gente vai desenvolvendo. Como ele fala que J modelou de uma forma e L de outra, mas que ambos modelaram corretamente, então posso dizer que o que o primeiro encontrou, que é o AX, tem que ser igual ao que o segundo encontrou, que é BX. Só que esse AX é 1000 vezes Z elevado a KX. E o segundo é 10 elevado a 2x mais 3. Bom, gente, nós temos aqui, então, uma relação que é exponencial. Eu vou começar pegando esse 1000, que está do lado esquerdo, e passar para o outro lado dividindo. Então, ficaria 10 elevado a 2x mais 3 do lado direito, só que agora dividido por 1000. Também sabemos que 1000 é o mesmo que 10 ao cubo. Então, dá para fazer isso para ir simplificando a expressão. Então, por enquanto, eu teria 10 elevado a 2x mais 3 dividido por 10 ao cubo. Regra de potenciação. Quando eu tenho divisão de bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Vou manter a que estava aqui no numerador e vou subtrair o expoente que estava no denominador. Vai ficar 10 elevado a 2x mais 3 menos 3. Do lado esquerdo, por enquanto, eu não mexi. Vou chegar nesse momento que e elevado a kx é igual a 10 elevado, aí eu corto mais 3 com menos 3, 10 elevado a 2x. Gente, agora eu vou usar uma estratégia para resolver equações exponenciais quando não dá para igualar a base, que é jogar logaritmo dos dois lados. Só que aqui não é interessante jogar log, é interessante jogar ln, para desaparecer com esse termo do lado esquerdo. E como ele é um tipo de logaritmo, vale para ele todas as propriedades de logaritmos, que no curso, por exemplo, nós estudamos. Então, se eu jogar aqui ln dos dois lados, eu mantenho a igualdade. E uma propriedade importantíssima
é aquela que você pode trazer o expoente multiplicando, né? Então, na verdade, eu posso fazer isso inclusive dos dois lados. Então, eu teria que kx vezes ln de e é igual a 2x vezes ln de 10. Acontece que quando você tira logaritmo da própria base, e lembra que o ln é um logaritmo de base e, isso sempre dá 1. Porque se eu pegar o e elevado a 1, vai dar exatamente o e. Então isso aqui dá 1. E o 1 na multiplicação desaparece, ela é neutro. Então eu consegui deixar desse lado só o kx, e do outro lado eu consegui deixar o 2x vezes ln de 10. Vou passar o x do lado esquerdo para o outro lado dividindo, porque na verdade eu quero encontrar o valor do k. Então eu vou tentar isolar o k nessa equação. Então esse x vai passar dividindo. E ao passar dividindo, eu teria aqui o 2 vezes x. O x está multiplicando e dividindo ao mesmo tempo. Eu consigo cortar x com x. Nesse momento eu tenho então que k é igual a 2 vezes ln de 10. Já poderia ser a resposta. Só que nós não encontramos essa resposta nas alternativas. Lembra daquela propriedade que eu expliquei que eu posso pegar o expoente e descer multiplicando? O contrário é verdade. O termo multiplicando eu posso levar como expoente. Então eu vou levar aquele 2 aqui que está multiplicando como expoente ali para dentro do 10 do logaritmo. Ou seja, ln de 10 ao quadrado, que é igual a ln de 100. Gente, essa resposta sim. Nós temos uma alternativa. Ela está na letra E, que é exatamente o gabarito dessa questão. O método da bisseção é um algoritmo usado para encontrar aproximações das raízes de uma equação. Começa com o intervalo de A fechado em AB, que contém uma raiz, e em cada passo do algoritmo reduz-se o intervalo pela metade, usando-se um teorema para determinar se a raiz está à esquerda ou à direita do ponto médio do intervalo anterior. Ou seja, após o passo 1, obtém-se um intervalo de comprimento b menos a sobre 2, após o passo 2, obtém-se um intervalo de comprimento b menos a sobre 4, e após o passo n, obtém-se um intervalo de comprimento b menos a dividido por 2 elevado a n. Esse processo continua até que o intervalo obtido tenha comprimento menor que o erro máximo desejado para a aproximação. Para aplicar esse método do intervalo fechado de 1 a 5, quantos passos serão necessários para obter-se um intervalo de comprimento menor que 10 elevado a menos 3? Era uma questão bem extensa, mas na verdade o que você precisava saber está aqui, que é a forma do comprimento, o intervalo para você saber o que é B e o que é A, e que ele tem que ser menor que 10A menos 3. É o que eu preciso para resolver essa questão. Claro, depois tem todo o desenvolvimento, mas para começar eu precisaria disso. Então eu considero que se o intervalo é de 1 a 5, e pelo que ele me informou, então quer dizer que o A é 1 e o B é 5. Consequentemente, o B menos A será 5 menos 1, que é igual a 4. Então, aquele termo b menos a dividido por 2 elevado a n vai se tornar simplesmente 4 sobre 2 elevado a n. Bom, a última informação. Esse intervalo tem que ser menor que 10 elevado a menos 3. Pronto, consegui modelar. O resto agora, nem dependo mais ali do enunciado, é saber resolver isso daqui. Bom, eu resolvi isso aqui de duas maneiras. Inclusive, uma delas eu coloquei no Instagram. Só que essa maneira que eu tinha usado lá dependeria, por exemplo, de em algum momento você saber que o logaritmo de 2 era um valor um pouco menor que 0,3, que é um pouquinho forçado. Depois eu repensei, eu vou resolver ela agora por um método um pouco diferente, que no final também dá um trabalhinho, porque eu vou ter que fazer os múltiplos de 2, mas acaba sendo mais fácil. Então, qual é a estratégia que eu desenvolvi a partir de então? Aqui eu vou multiplicar cruzado. Então, eu teria que 4 vezes 1, que é 4, é menor que 10 elevado a menos 3 vezes 2 elevado a n. Mas é interessante ter esse 2 elevado a n do lado esquerdo. Então, o que eu pensei? Inverter. Se 4 é menor que 10 a menos 3 vezes 2 a n, então 2an vezes 10 a menos 3 é maior que 4. Cuidado! Quando eu troco os termos de lado, o sinal de menor vira maior. Então, eu vou ter que 2 elevado a n é maior que 4 dividido por 10 a menos 3. Acontece que é uma coisa comum quando a gente estuda esse tipo de matéria, é a gente saber regra de potenciação. Esse 10 a menos 3 eu posso levar para o numerador para o expoente ficar positivo.
que vira 10 ao cubo. Então, na verdade, eu vou ter que 2 elevado a n é maior que 4 vezes 10 ao cubo. E 10 ao cubo é 1000. Ou seja, que 2 elevado a n tem que ser maior que 4000. Por que eu falei que ia dar um pouquinho de trabalho? Agora eu pegaria os múltiplos de 2, por exemplo. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então 2 ao cubo é 8. Vezes 2, que é 2 à quarta, dá 16. Eu ia desenvolvendo isso daqui. O que eu ia concluir? Por exemplo, né, falei que ia dar um trabalhinho, mas não era tão difícil. É só multiplicando por 2. Que se eu pegar o n como 11, né, porque eu ia fazendo até chegar nesse número, eu ia perceber que ia dar 2048. Desculpa. A regra seria que 2 elevado a 11 teria que ser maior que 4000. Só que 2 elevado a 11 é 2048. E ele teria que ser maior que 4000. Isso é verdade? Não. Então quer dizer que a resposta não é 11 ainda. Tem que ser um valor maior. E se eu pegasse o 12? Bom, o 2 elevado a 12 já é o dobro disso daqui. Dá 4096. Que é maior que 4000. Perceba então que se o n for 12, eu consigo fazer isso aqui se tornar verdadeiro. Consequentemente, 12 é o valor do n que eu estou procurando. O gabarito dessa questão é exatamente a letra D, resposta número 12. Uma loja vende um produto em 2 tipos de embalagem, unitária, com 1 unidade do produto, e dupla, com 2 unidades do produto. Em certo mês, foram vendidas 16 embalagens duplas e 20 unitárias, gerando uma receita para a loja de R$ 488. No mês seguinte, foram vendidas 30 embalagens duplas e 25 unitárias, gerando uma receita de R$ 790. Qual foi a porcentagem do desconto dado em cada unidade do produto ao se comprar a embalagem dupla? Bom, gente, eu pensei a resolução desse exercício em forma de sistema linear. Quer dizer que o preço da embalagem dupla eu vou chamar de X. E o preço da embalagem simples eu vou chamar de Y. Na verdade, tanto faz a ordem que eu fizesse isso daqui. E aí eu vou voltar aqui no enunciado. Em um mês foram vendidas 16 embalagens duplas. Então, vendeu 16 vezes X. Além disso, então mais, foram vendidas 20 unitárias, que eu chamei de Y, que é a simples. E aí, nesse caso, a soma de tudo, ou seja, a quantidade vezes o preço, que é exatamente o que eu não sei ainda, tem que dar a receita que ele obteve, 488. Eu vou chamar isso aqui de equação 1. No mês seguinte, 30 duplas, então 30 vezes X, e 25 unitárias. Unitárias ou simples, tá? Chamei aqui de simples, é a mesma coisa. Então, 30 dessas duplas, mais 25 dessa unitária, que é Y, deu uma receita total de 790, que eu vou chamar de equação 2. Basicamente, o que eu preciso fazer é resolver esse sistema linear. No nosso curso, eu sugeri 3 maneiras de resolver sistemas lineares, por adição, por substituição e por comparação. Ainda tinha uma outra depois por matriz, mas eu acabei nem focando muito. E aí, uma alternativa que você tem, se quiser trabalhar com números menores, é dividir. Se eu pegar essa de cima e dividir, por exemplo, por 4, e pegar a de baixo e dividir por 5, eu vou ter uma expressão menor. Ou seja, a primeira ficaria 4x mais 5y igual a 122. E a segunda ficaria 6x mais 5y igual a 158. Embora no nosso curso eu tenha destacado o método da substituição, aqui ficou mais fácil fazer o método da adição. Na verdade, se eu multiplicar a de cima por menos 1 e trocar a ordem delas, eu vou ter isso daqui. Ó. 6x mais 5y é igual a 158. E a de cima, menos 4x menos 5y é igual a menos 122. O método da adição manda eu somar todos os termos. Ou seja, 6x menos 4x vira 2x. Corto o 5y com menos 5y, por isso que nesse caso acabou ficando mais rápido assim. Mas dá para usar os outros métodos normalmente. E aqui eu teria 158 menos 122, que dá 36. Ou seja, x é igual a 36 dividido por 2. X é igual a 18. O que significa isso? Se eu comprar a embalagem dupla, eu pago R$18 nas duas. Bom, agora eu tenho que achar o y. Para achar o y, eu posso escolher qualquer das expressões, tá? E na verdade aqui eu achei mais fácil substituir nessa. 4x mais 5y é igual a 122.
Tanto faz, pode escolher qualquer uma. Porque agora eu já sei que o x vale 18. Então, nesse caso, 4 vezes 18 mais 5y dá 122. 4 vezes 18 dá 72. Então, 72 mais 5y é igual a 122. E esse 72 eu passo subtraindo. Então, 122 menos 72. Eu vou ter, então, que 5y é igual a 50. Ou seja, y é igual a 50 dividido por 5, que é igual a 10. Bom, o que ele pediu? Porcentagem do desconto dado. Bom, se eu compro a embalagem dupla, eu pago 18. Se eu compro duas simples, eu pago 2 vezes 10, eu pago 20. Mas o preço referência é o 20. Ou seja, sobre o 20, eu dei um desconto de R$2. Para vender as duas juntas por 18. Ele pede a porcentagem. Posso fazer por regra de 3, ou se você sabe o método mais direto, se soubesse, também poderia ter usado. Por regra de 3, eu ia dizer que valores e porcentagens, eu gosto sempre de montar assim, que o meu total 20 é 100% e que a parcela 2 é x, tá? E aí eu vou chegar que x é igual a 2 vezes 100 sobre 20. Eu vou chegar, então, que x é 10%. Essa é a resposta que se encontra na letra C, gabarito dessa questão.